Olá, pessoal do MarHubcast, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. Vocês sabem que a gente fala aqui sobre arte, criatividade e empreendedorismo, trazendo vários profissionais da área artística para conversarem sobre o seu processo criativo, bloqueio, desbloqueio, técnicas, desafios e muito mais. Hoje, em especial, a gente vai conversar com um artista de diversos meios, em que eu tive a oportunidade de ver a sua exposição aqui no MAC. Vocês sabem que a gente faz a cobertura de algumas exposições, né? Quando a gente visita, a gente viaja, a gente está presente, a gente coloca aqui para vocês no YouTube como é que foi essas exposições. E a gente colocou um pouquinho dos insights e das imagens e fotos da exposição do César, e a gente vai bater um papo super gostoso aqui sobre o seu processo criativo. Bem-vindo, César! Obrigado, Marcelo. Obrigado por esse convite. Muito bacana estar aqui contigo. Eu tive a oportunidade, César, de ver sua exposição lá na parte interna, né, do MAC. Foi muito potente, né? Não só as pinturas, mas as esculturas, as instalações, né? A proposta visual ali da exposição foi bem legal. E aí depois, se eu não me engano, foi o Rodrigo, numa das oportunidades, né, que me apresentou pessoalmente, né? Você indicou aqui pro nosso podcast. Então, muito bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer enorme. César, como é que, para quem não te conhece, né, como é que a arte entrou na sua vida e você começou, né, a fazer arte? Bom, na verdade, Marcela, isso foi desde sempre, tá? Porque eu sempre fui muito voltado para a arte. Eu gostava de desenhar desde muito criança, eu fazia historinhas, eu gostava de fazer plantas de casa e mil coisas assim. E então sempre gostei, sempre me interessei em ler coisas a respeito desde muito novo. E eu, é um dom e ao mesmo tempo uma sina, porque eu Aham. a pessoa que quer voltada para isso é muito voltada, né? Quer dizer, os outros aspectos da vida ficam mais difíceis, complicados, os aspectos práticos que você viu mesmo aqui agora, para preparar isso. Mas então é assim, quer dizer, aí eu tive uma série de coisas em casa, porque tinha uma história complicada para mim. O meu bisavô pintava, sabe? E só que ele fez assim muitas besteiras, botou tudo fora, babibi, bababá, então tinha uma coisa forte, assim, sabe? E a minha avó vivia conosco, aí quando eu ia pintar lá, porque eu pedia de presente de aniversário, de Aham. Natal, o que você quer? Eu pedia telas, tintas e materiais, né? Então eu ficava pintando e ela atrás de mim. Bom, mas isso aí é uma brincadeira, você não vai ser artista não, porque isso é coisa de maluco, né? Sabe, aquilo fica no teu ouvido, né? Mas, Sim. enfim, indo desde sempre, né? Eu, por exemplo, eu cheguei a falar com você, eu morava num lugar pequeno onde eu nasci, chamado Andorinhas, e lá tinha um casal de artistas, sabe? O Armando Matos, seu Armando Matos, que foi um pintor, foi professor da Escola de Belas Artes, não sei o quê, e a mulher dele, Dona Maria, era também pintora. Eles tinham uma casa linda por lá, com uma coisa muito especial, casa de artista mesmo, era um salão imenso, cheio de pinturas, um jardim maravilhoso. Então, volta e meia, meus pais iam lá visitá-lo, eu ia juntos, para mim era o grande dia, era o melhor dos programas possíveis. Então, sempre teve muito presente. Ah, legal. É interessante que você colocou ali, né, a visão que a sua família tinha sobre uma pessoa da família que já tinha um contato com a arte, né, e a gente vê muito dessa visão geral, né, você tinha ali um exemplo, mas o artista, né, como é que vai viver de arte, né, como é que vai não sei o quê, tem sempre, né, os questionamentos da vida artística como um meio, realmente, de você ganhar a vida, né, fazer dali aquela sua profissão, parar de ser hobby, né, e passar É, para um outro nível. Como é que foi isso para você? Sua formação foi qual? pois é, na verdade, eu estudei Direito, me formei em Uhum, Direito, mas eu nunca quis ser advogado. tá. Na verdade, o meu projeto era seguir a carreira diplomática.
e minha mãe sempre dizia para mim, você tem todo um perfil, bibibi, e então por isso eu fiz direito. Fiz direito, estudei línguas, não sei o quê. No meio do curso de direito, eu vi que não era meu caminho, tinha outros aspectos na carreira que não me interessavam, nós estávamos vivendo também um período difícil político, né, ditadura, não sei o quê, e eu falei, eu vou representar isso, então desisti. Aí fiquei Aham. perdão no meio da faculdade, mas falei, bom, vou terminar. E eu fui, então, comecei a dar aulas de inglês e francês para tirar aí um trocado, e acabei fazendo uma licenciatura em letras, que era Uhum. necessário para eu poder exercer isso profissionalmente, né? Fiz essa licenciatura. Mais tarde, quando eu já estava para casar, já com 20 e alguma coisa, caiu no meu colo um empregaço, sabe, numa estatal, de um grande amigo que estava lá bem, não sei o quê, me convidou. Eu falei, rapaz, mas o que eu vou fazer lá? Minha cabeça toda outra. Não, vamos, porque isso aí não se recusa, não sei o quê. E eu fui, logo em seguida me casei. Você aí precisa sustentar a família, sustentar filhos, colégio, não sei o quê. Acabei ficando lá um tempão, né? E até que aí em paralelo fazia coisas que me interessavam muito, né? Estudei outras coisas, estudei alemão, estudei italiano, é, fiz um mestrado em linguística e que também eu adoro a linguagem, sabe? E, Aham. e aí foi assim, aí bom, não sei se você quer até que eu já entre nisso, porque é uma questão de caminhos, né? Foi quando um irmão meu, que é muito empreendedor, não sei o quê, disse, eu queria abrir um negócio. Tinha lá, meu pai tinha comprado umas salas no shopping em construção, no shopping Caraí, aí me chamou. Eu falei, Aham. quero, eu vou sair de uma, vou trocar 6 por meia dúzia, o negócio não tem nada a ver com isso, comércio. Ele insistiu muito, e eu fui, falei, bom, então eu impus uma condição. Eu digo, olha, só se houver criatividade. Se for para comprar e vender, como uma salvadaria, eu estou fora, eu fico onde eu estou. Mas se pudesse se criar, ele foi topou. Aí nós, Legal. irmãos, entramos em sociedade. Inicialmente éramos 5 irmãos, depois ficamos só 3. E aí foi quando eu comecei a pesquisar a respeito e comecei a desenhar sapatos e acessórios. E aí eu passei quase 40 anos fazendo isso, nunca deixei de pintar em paralelo, fiz coisas no Parque Lage, etc. Mas esse era o meu meio de vida e uma coisa que me supria muito, porque eu criava, né, eu desenhava o tempo todo, desenvolvia e era forçado a viajar naquela época. Eu já estou há muito tempo, né, vou fazer 76 anos já. Aham. Então a internet não era como é hoje, então você Sim. precisava viajar para se atualizar, né? Nós fazíamos um produto muito trabalhado, muito pesquisado, então eu ia muito para fora, 2 vezes ao ano eu dava uma rodada aí, então isso também me ajudava na arte, eu aproveitava para ver tudo que eu queria, todos os museus, exposições, de livraria, então por aí. Que legal. Você vê como é que, né, o trajeto, né, a história, né, tem diversas nuances. Você falou do direito, você falou da letra, depois você falou da moda aí com o sapato, e aí a arte. Como é que você acha, César, que esta construção dessa trajetória ajuda ou influencia a forma como você vê e faz a sua arte hoje? Porque ela tem muito da escrita também, né? Tem. É, bom, aí tem alguns aspectos, né? Do ponto de vista da escrita, como eu te disse, eu sempre me interessei muito, né? Eu sou apaixonado por isso, eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de literatura, era uma das minhas possibilidades ter feito literatura, e a escrita em si, a palavra sempre me encantou, né? Tanto é que eu fiz depois, estudei mais linguística e tudo. Então, porque é uma questão de cabeça mesmo, sabe, Marcela? Uhum. Eu acho o seguinte, que você, cada um de nós, cada ser humano, ele traz infiltrado nele toda a história da humanidade. Está entendendo? Uhum. Tudo que já se viveu, etc., vai de alguma forma sendo passado para as gerações seguintes. Então, eu acho que essa pessoa, cada um de nós traz isso. Então, isso para mim fica em toda parte. Fica no seu rosto. Você, por exemplo, eu gosto muito de rosto, trabalhar expressões, fisionomias, que eu acho que aquilo ali, a história da pessoa está ali, sabe? Uhum.
assim como nos gestos também. Eu adoro observar pessoas, eu sou meio obcecado por isso, então eu acho que tudo está ali marcado, né? E aí já vou fazer umas digressões, mas eu acho que inclusive, você, ao nascer, você começa a moldar o que seria uma personalidade, né, uma identidade. Só Tá. que isso é moldado a partir muito do que vem de fora, do que te é dado, tanto através de uma educação formal como não. Né? Então, eu acho que uma das grandes tarefas da vida, você, por exemplo, que está mais nova, num dado momento, você parar e pensar: é isso mesmo? É isso mesmo que eu sou? Essa é a minha voz verdadeira? Esses são meus gestos e verdadeiros? Então, isso é uma questão, porque, na verdade, você foi formado muito assim, a partir do que te veio. Né? E tem uma historinha que eu adoro, sabe? Que eu, há muitos anos, vi uma entrevista com Alec Guinness, que é Hum. um ator shakespeariano, bem mais velho e tudo, né? E ele disse o seguinte: cada vez que ele estava preparando uma personagem nova, a coisa que ele queria aprender era o andar daquela pessoa, a postura física e o andar. Uma vez que ele tinha aprendido isso, estava pronto. Isso ficou na Uhum. cabeça, que eu acho absolutamente verdadeiro, e eu experimento isso, sabe? É uma coisa que eu faço muito. Eu estou na rua, estou andando, eu vou escolher uma pessoa à minha frente e começo a observar o andar daquela pessoa e daqui a pouco eu começo a andar como ela. Em geral, eu escolho uma pessoa que seja o mais diferente de mim possível. E Uhum. eu começo a fazer isso, não tem problema, que ela está disposta e não está me vendo. E quando eu faço isso, é mágico, você começa a se sentir outra pessoa, porque essa interação é contínua, né? Da sua cabeça com seus sentimentos, etc. Então, isso, para mim, vai para a pintura, sabe? Eu observo as posturas das pessoas que eu encontro na rua, não sei o quê, me encantam de todos os aspectos, e é isso. Bom, agora acho que eu me perdi um pouco. Vamos voltar de Não, guia. foi interessante, né, eu fiz teatro há um tempo atrás, né, e a Né? gente fazia os esquetes né, com improvisação. Mas uma coisa que quando eu fui, passando dos níveis, né, até chegar ao nível de ator, né, foi essa questão da partitura. E a partitura corporal que a gente, né, aprende da personagem e tal, é uma coisa muito interessante, porque você começa a ativar o corpo, que foi o que você falou, né, para que depois aquela emoção se aflore. Então você entende como é que respira, como é que fala, os trejeitos, né, toda a partitura corporal daquela personagem, né, e você Ah, começa a construir aquilo. muito E legal. e a ativação do corpo, depois você vai vir a voz, né, a impostação, né, o timbre, você vai vir, né, outras coisas que são mais da personalidade daquele corpo, vamos dizer assim, que você já caracterizou ali. E aí Ah, você consegue compor, né, um personagem, mas a ativação física, ela é muito importante nesse momento. Você traz isso para sua pintura? Você falou que você observa muito, você começa a andar como a pessoa, e como é que você faz essa transferência ali para a tela depois, ou para argila, né, depois? olha, é claro que primeiro existe essa observação, né, como a gente estava falando. Uhum. É, e eu, como pinto hoje muito essa gente da rua, sobretudo as pessoas que estão paradas na rua, eu sinto elas assim meio perdidas, com o olhar perdido, não sei o quê, eu começo a entrar naquela história, começo a imaginar o que seja a vida daquela pessoa, como ela sente a vida, qual é a perspectiva de vida para ela, não sei o quê. Na medida que eu faço isso, eu fico muito atraído por essa história, eu disfarço e fotografo, porque se eu Legal. pedir, essa pessoa vai perder a naturalidade, né? E Aham. a partir daí eu venho e, e começo a olhar muito para aquilo e vou para a pintura. No momento que eu vou, aí os pensamentos a esse respeito se encerram, sabe? Aí é Uhum. uma coisa que é muito direta, vai muito na espontaneidade,
e é o que vai saindo. Eu trabalho muito, inclusive, com erro, né, o que vai acontecendo. Eu não busco eu faço um trabalho figurativo, mas eu não busco uma representação da realidade exata, né? Então, Tá. aquilo ali tem que ter muito esse sentimento e eu deixo fluir, né? Então é assim que vai. E cada coisa que eu observei de mais interessante naquela figura vai vir, né? Por exemplo, uma figura que há tempos eu vi aí, registrei, que me impressionou muito. Ele acabou, inclusive, um quadro que eu fiz dele acabou virando a grande chamada dessa exposição do MAC, que era um cara que ficava ali sentado. Eu moro aqui no Ingá, ali perto no Jardim do Ingá, tem uma mureta, e eu ficava olhando a postura desse cara. Era um sujeito de rua, absolutamente perdido no tempo e tudo, mas a postura dele, sabe, era assim de uma dignidade, de uma elegância mesmo, era uma figura quase hierática, sabe? Ele usava assim um cobertor sempre nas costas, mas aquele cobertor lembrava um manto, sabe? Eu via como se fosse um manto, e ele com as pernas cruzadas. Então você via como é que pode uma pessoa naquela situação. Isso é outra coisa que me chama muito, sabe? Pessoas nesse tipo de situação, mas que não perdem a própria dignidade, né? Então eu registrei esse cara. Esse foi um dos únicos que eu pedi licença a ele para fazer isso. Aham. E ele não falava, você via que ele estava sempre em outra dimensão. En Aí ele só fazia assim para mim, e ele foi e me deu um papel, uma coisa muito estranha, que eu pensei inicialmente que fosse me pedindo alguma coisa, mas não era. Ele tinha um número escrito, a palavra pão, e uma série de círculos concêntricos. Aquilo me impressionou. Bom, eu fiz essas fotos, depois pintei esse cara. Então, eu fiz primeiro uma grande tela de 1,5 por 1,5, só com o rosto dele, que ele me impressionou muito, sabe? Aí depois aí vão as reflexões em cima. Eu resolvi fazer uma outra do mesmo tamanho, em que eu botei ele inteiro, mas eu botei eu em frente a ele, sabe? Nós dois Uhum. nos olhando. E ele foi, eu chamei a primeira de "eu estou aqui", como se fosse ele me dizendo, né? Aí a segunda eu disse "eu também". É como eu dizendo para ele: "Olha, eu também estou, rapaz. A vida eu sei que Aham. é dura para você, mas é para todo mundo, para mim também", né? E então é isso. Então essa emoção vai para a pintura e vai para as tintas, para eu não penso muito na palheta antes. A coisa vem muito, sabe? De acordo Uhum. com o que com o que o objeto me passou, né? É, você falando, César, me lembra muito das leituras de Baudelaire ou do João do Rio, né, que fala da figura do flaner, né, de você estar na rua andando e observando ali as pessoas, né, fazendo tipo assim, um olhar para as pessoas. É interessante que você falou do olhar dele, né, que parecia que ele não estava ali, estava descolado, né, É, daquele momento, né. total. Mas tem algo, assim, que quando você está fazendo esse exercício, né, de ir para a rua, de aguçar a sua observação, tem algo que você busca, assim, que o seu olhar está, assim, querendo observar? Como é que é esse processo desse seu olhar, parecendo o João do Rio, né, parecendo o andarilho, flaner por Niterói, né, Ingá aqui no em Niterói? Olha, Marcela, isso é uma coisa que acontece muito espontaneamente, sabe? Eu não tenho assim tipo, um projeto. Vou fazer uma série assim baseada em figuras de tal tipo, como eu vejo muitos artistas fazerem. É muito bacana. Eu não tenho assim uma organização mental e um propósito tão definido. É realmente o que me chama. E progressivamente isso foi me chamando muito, né? Eu, por exemplo, quando comecei a pintar mesmo mais regularmente, eu fui muito para a paisagem, né? Como Tá. te disse, eu sempre fui muito apaixonado por pintura, e era natural, até pela minha época. Eu fui apaixonado pelo impressionismo, adorava Monet, fui lá à casa dele, ver os cantos, ver tudo, e aí fazia isso. E eu pintava muito nessa orla aqui, né, muito até ligado naquilo que os irmãos Grimm faziam em Niterói, que eu acho que é uma referência tão importante para aqui.
E, progressivamente, eu fazia isso com o Roberto Paraguó, que era um pintor icônico aqui de Niterói, uma figura maravilhosa, e progressivamente eu fui acrescentando pessoas Uhum. na paisagem, né? E também, aos poucos, essas pessoas foram tomando uma certa relevância. Então, o foco até se alterou um pouco, né? Eu comecei a querer muito ver essa pessoa ali, o que, que ela estava fazendo, etc. Então, foi daí que eu acabei focando muito nas pessoas, né? E então é isso, quer dizer, eu acho que acaba acontecendo, aliás, tudo na vida é assim, é muita questão de identificação, né? Você se Sim. projeta muito, né? Então eu sou muito ligado nessa ideia das essências, sabe? É uma questão que eu tenho, a minha mulher é antropóloga, por exemplo, então nós sempre tivemos essa discussão, porque é claro que uma pessoa com essa formação, ela vai olhar muito para as circunstâncias, circunstâncias culturais e sociais, etc., que são realmente fundamentais. Porém, na minha visão, você depois que espreme isso tudo, para mim as grandes questões do ser humano são exatamente as mesmas, os mesmos desejos, os mesmos medos, as mesmas ansiedades, em qualquer latitude, qualquer situação social, etc., né? Então é isso que eu vejo muito. Então eu vejo um cara perdido como esse, e há um certo nível de identificação, né? Eu fico me perguntando o que o levou àquela situação, etc. Uhum. E então é isso que me atrai, eu vou, registro, e eu, por exemplo, por uma questão de proximidade, tudo, eu ando muito ali pela orla da praia de Caraí, então eu vejo aquelas reuniões daqueles caras, uma das últimas pinturas que eu fiz foi isso, aquelas rodas de pessoas, em geral, de mais idade, jogando cartas, etc., estão buscando um contato, estão buscando uma interação, que é uma coisa, eu acho que a escrita tem a ver com isso também, né? Porque eu acho que Uhum. o homem, nessa necessidade absoluta que ele tem de se comunicar, ele sempre tentou isso, desde os primórdios, nas cavernas, ele começou a fazer marcas, aquelas marcas eram alguma forma de comunicação, né? Ele desenhava um bicho, ele fazia um sinal qualquer, era para que ele fazia isso? Ele estava querendo dizer alguma coisa, tudo é signo na vida, eu acho, né? Então, Como é que você tenta conjugar, César, o conceito ou o conteúdo da escrita com o conteúdo da imagem na sua obra de arte? É um processo mais poético? Como é que você coloca os pesos dos conceitos, né, entre, letra e imagem? pois é, inicialmente, isso, como eu te disse, não entrava a letra propriamente, né? Entrava, como eu te disse, eu acho que o teu rosto diz tudo. Para mim, eu sempre vejo um rosto como um texto, que eu Uhum. fico procurando ler. Mas, com o tempo, eu comecei a inserir a própria escrita. E, em geral, eu não gosto de botar assim, textos muito explícitos que sejam para ser lidos. Eu gosto de botar coisas que, que indiquem que há uma coisa ali, há um texto, há uma escrita. Então, por exemplo, assim, sobretudo no começo eu fazia essas coisas, eu botava muito inscrições, assim, por exemplo, eu usava elementos da escrita cuneiforme, lá da Sumérios, né? é, signos de escrita grega, árabe, coisas que eu não conheço árabe, mas eu acho apaixonante aqueles sinais. O que eu estou querendo dizer Aham. é o seguinte: essa história está escrita em toda parte, desde todos os tempos, em todos os lugares. Então eu comecei a inserir isso, e isso começa a tomar uma certa forma também, né? Por Sim. exemplo, é, bom, não sei se cabe aqui, eu estava fazendo isso aqui, foi uma coisa que eu acabei de pintar. Posso mostrar, sim? Aham. Pode, claro. É, isso é uma roda de capoeira que eu vi ali na praia de Caraí, então a expressão desse cara me chamou muito. Eu faço a opção de fora e depois começo a estudar as expressões. Então, aqui, por exemplo, eu, em vez daquelas coisinhas da calçada, aquelas pedrinhas, eu fui fazer, Uhum. mas eu fui transformando isso em signos de escrita, e eu fui dar uma pesquisada na escrita iorubá, que tem a ver muito, né, com essa tradição da capoeira, etc. E eu fui botando palavras em iorubás, etc., né? Então, Interessante, né, que você, usou a palavra como se fosse um símbolo e o signo, que também tem uma questão imagética, porque muitas das vezes, ou muitos dos espectadores não vão
nem saber que ali está escrito uma palavra, né? Mas quem conhece vai identificar, mas para a pessoa vai ficar a imagem, né? Né, a linguagem travestida em imagem, né? Exatamente. E eu acho que essa é muito até a função da arte, pelo menos da que eu faço, né? Mas para Uhum. toda, eu acho que a pessoa ela se realiza com essa interação, né, com quem está vendo. E, por exemplo, não me vem uma vontade de fazer coisas muito explícitas, botar recados muito explícitos, sabe? Eu gosto de botar assim nesse nível, como me vem, e a pessoa vai interpretar, né? Quer dizer, o que está escrito ali? Às vezes me perguntam, às vezes vem uma palavra que, é, por exemplo, um verso de Fernando Pessoa, é muito assim, Aham. etc., que não é para ser não é um recado direto. Né? Ô, César, e a gente olhando o seu corpo de trabalho, né, a amplitude das suas obras de arte, a gente fala de escultura, fala de instalação, fala de pintura, mas de uma maneira geral, se a pessoa olhar todo o seu trabalho, qual que é a mensagem que fica por trás e que você quer passar por todo ele? Se a pessoa olhasse, o que que você gostaria que ficasse como mensagem para aquela pessoa? Olha, eu acho que é sobretudo, uma reflexão sobre a condição humana. Tá. Não é? No, é como eu te disse, eu olho essas pessoas que são desfavorecidas, etc. Ele, por isso, até faz com que adquiram uma certa conotação política, é inevitável, mas fundamentalmente é esta condição humana, né? Quer dizer, como eu te citei o caso ali do cara que eu fiquei muito impressionado, que eu fiz a carona, depois eu fiz eu na frente dele, aí os títulos dizem muito, né? O título do Uhum, primeiro, eu botei "Estou aqui", tipo assim, uhum. você não está me vendo, mas eu estou aqui. Aí eu faço eu na frente dele e eu digo: "Olha, eu também estou". Tá querendo dizer, olha, essa trajetória é difícil para todo mundo. Me lembro muito de Guimarães Rosa, diz, olha, viver é muito perigoso, né? E diz o que o mundo pede de nós é coragem. Aí, em seguida, eu botei um outro grande também, que era um cara que eu fotografei aqui por perto, dormindo numa soleira, uma expressão assim de entrega, sei lá. Eu fiz assim, um rosto bem grande, e aí o cara grita de lá, eu também. Quer dizer, Uhum. estamos todos aqui, né? Então, eu acho que é isso. O que é viver? Que para mim esse é o grande mistério da vida, sobretudo é muito curioso, nessa idade em que eu estou, vem essa questão muito forte. Né? O que é, o que eu estou fazendo aqui, o que é vida, o que é estar aqui, de onde vim, para onde eu vou, essas coisas me interessam muito, eu já gosto muito de filosofia e existem mil explicações em tradições sapienciais, em filosofias, em religiões, cada uma explica de um jeito, e pessoas absolutamente cultas e inteligentes vão explicar coisas de outras também inteligentes, completamente diferentes. Né? Outro dia, por exemplo, eu vi uma entrevista do Ferreira Goulart, que ele diz: não, para mim acabou tudo. Morreu, acabou, não existe nada, pum, 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 pum. Sujeito inteligentíssimo, sensibilíssimo, né? Já aí vem Aham. um, um espiritismo kardecista, te diz tudo direitinho, né? Você, quando desencarna, vai acontecer assim, assim, assado, depois você prepara seu espírito, depois você volta. Vem o budismo, que também fala de uma continuação, mas de uma outra forma. Quer dizer que, Sei. na verdade, isso para mim é um mistério absoluto, e é isso que brota, tá entendendo? É, é isso que brota. Eu gostaria até, mas não, é, tipo, a beleza, assim, por exemplo, pintar assim, uma mulher linda, não sei o quê, já até fiz tudo, mas a perplexidade é o que mais me chama, sabe? É, a perplexidade é o que me desafia, que se apresenta para mim como um enigma. Para mim, essa é a grande questão, e é isso, né, essa minha maneira de fazer caras, etc., é porque o retrato disso tudo. Para mim, é a grande questão. Isso realmente não é assim, uma divagação filosófica. É uma questão, para mim, existencial, fundamental, e, sobretudo, nessa minha fase da vida, isso está na minha cabeça o tempo todo, e inevitavelmente extrapola para a pintura. Né?
e Você comentou aqui, né, vários pontos de interrogação, né, que são pontos de interrogação gigantescos, né, que vários filósofos, como você falou, se debruçam às vezes a vida inteira para tentar vislumbrar um pouquinho de uma resposta. Mas para você, César, aos altos dos 76 anos, né, que você comentou aqui, você Aham. chegou a alguma resposta dessas para você pessoalmente? Qual o sentido da vida? Olha, para mim fica assim, ó, o sentido está primeiro, você aceitar que você está aqui, você está vivo e você deve procurar fazer o melhor disso, né. Essa frase aí muito gasta, etc. "Ah, vou fazer a sua melhor versão", quer dizer, você procurar a partir, do que te foi dado, tanto em termos materiais quanto em termos características, né, suas, você fazer o melhor. Então, é tentar viver cada vez mais no aqui e agora, procurando ser legal na vida para o outro e etc. Agora, resposta, eu acho que é quase que uma insensatez você querer saber isso exatamente. Eu discuto isso muito até com outras pessoas, por exemplo, o kardecismo, que eu admiro muito, às vezes vou com um amigo, um que tem lá no Rio, que é maravilhoso, eles fazem um trabalho maravilhoso, e me faz bem estar lá, etc. Eu acho que ele passa energias muito positivas, mas eu não consigo ter essa coisa, essa tanta certeza com as outras pessoas. Para mim, é, então eu não cheguei a nenhuma resposta, e para mim É é É pensar. curioso, né, César, aqui a gente fez entrevistas com diversas pessoas e diversos artistas, né, já. A gente está chegando a quase 100 entrevistas aqui no nosso podcast. E você falando desse tema me lembrou uma entrevista que tem com o Hugo Bernardi, aqui de Niterói também, foi, grande comandante da Marinha Brasileira, artista também, Bernard, tem Hugo. então estou confundindo, que eu conheço um outro Bernardi. É, eu acho que tem alguns, É, tem outros, né. Comandante da Marinha Brasileira, né, e em entrevista com ele chegou com esse discurso. Hoje ele está com 87 anos, né. Ele falou: "Ao longo dos meus 87 anos, as perguntas que vêm, né, são essas, são perguntas mais, existenciais, né. Já vivi a maior parte da minha vida, é, é, aqui desse momento eu só quero, né, pensar coisas, analisar coisas, entender e viver de uma forma mais plena, né, que porque, barato. né, e assim, eu acho que esses grandes, pensadores, escritores, né, você citou aí o Guimarães Rosa, você citou o Fernando Pessoa, né, e com certeza vários outros fazem parte aí do seu repertório, que as suas obras, né, ajudam a gente a pensar o sentido, né, que eu acho que a grande questão é a gente se entender como um sopro que somos, né, tão rápido, tão fugaz, né, a minha avó quando faleceu aos 95 anos, isso foi uma coisa que ela me falou e na época, né, que, sei lá, tem um tempinho que ela faleceu, e ela falou assim: "Nossa, Marcela, foi tão rápido". E eu me lembro pensando, né, falei: "Gente, se eu chegar na idade da minha avó com 95 anos e viver plena igual ela viveu, com experiência, né, família cheia, viagens, né, e lúcida do jeito que ela estava aos 95 anos, o corpo começa a falhar, mas a cabeça estava ainda bem lúcida". Eu falei: "Nossa, eu vou ser privilegiada, mas possivelmente eu vou chegar lá e vou ter a mesma sensação que ela". Foi um sopro, foi muito rápido, Sim, né. E aí eu comecei a pensar: "Como é que eu faço agora?", né, eu tinha 30 e pouquinhos anos, né, na época, eu f como é que eu faço com que agora eu já mude, né, eu já faça valer a pena, eu já faça comprimir o tempo, eu já faça, né, criar lindas memórias, porque vai chegar lá, possivelmente eu vou ter a mesma sensação, foi rápido demais, né. é. E aí eu acho que a arte passa a ter uma função fundamental, porque é um guia,
a história da travessia, né, que é um conceito também que o Guimarães Rosa usa muito. A arte te ajuda nisso, é como se fosse um bote que você entra e você consegue dar uma certa direção. Bom, está tudo louco em volta, etc. Eu não consigo ver sentido em nada disso, né? Estou me lembrando ali, deixa eu até te mostrar a capa aqui. Hum. Esse livrinho aqui é muito interessante, ó. Ikigai. Isso Ah, legal. é um conceito japonês muito interessante, que os pesquisadores foram para lá atrás disso. É o conceito do que é o Ikigai. É aquele sentimento fundamental que te dá impulso para viver. O que te traz isso para aqui? Então, ele estava falando ali, por exemplo, que a arte é em si um Ikigai possível, te dá essa coisa, né? E outra coisa, ali numa síntese, eles entrevistam várias pessoas, eles fazem uma sessão só com pessoas centenárias, não tem 117, 114, 100, você entendeu? Aham. Mais ou menos o ponto comum é esse. É viver o instante, viver a vida, sem um excesso de questionamentos, isso para quem consegue. Eu, por exemplo, não consigo, é temperamento. Mas Aham. viver a vida é aquilo. Então, você cuidar da sua alimentação, cuidar da interação, que é uma coisa que realmente é fundamental, né? Daí aquele negócio que eu te falei, o cara chegar e dizer, olha, eu estou aqui, eu quero que você também esteja, mas de verdade, né? Porque Aham. cada vez isso fica mais difícil, É, tão real, né? E com outra coisa que estou certeza. me lembrando, eu não sei se foge, Marcela, mas é fascinante. Eu vi outro dia no YouTube um negócio sobre Tolstói. Acabei de E, ler Tolstói, acabei de ler A Confissão, Uma é, Confissão de Tolstói, foi o último livro. que barato. Então você vai gostar de escutar isso, porque ele. Eu não sabia ter essa trajetória assim, porque o Tolstói disse que por volta dos 50 anos, pouco depois, ele entrou numa enorme crise existencial. Sim. Ele ele tinha tudo, ele já tinha conseguido a glória, estava rico, tinha uma propriedade rural maravilhosa, 13 filhos, um casamento legal, etc. Famoso, a aristocracia o bajulava. Bom, mas e aí? Ele entrou com constantemente essas perguntas, mas para que eu estou fazendo isso tudo? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem isso tudo? Muitos com isso às vezes entram em depressões profundas e entram em opção de coisas. Ele começou a buscar. Primeiro ele foi para a filosofia, leu muitos filósofos, não sei o quê, buscando, não achou as respostas. E etc. Só que aí, num determinado momento, ele foi quando, para de epifania mesmo para ele, a fé, mas não essa fé assim, fé em Deus, numa religião, uma espécie de fé na vida, que ele começou a observar os camponeses, né? Exato. Aí os camponeses, ele dizendo, o cara não está ali questionando tudo isso o tempo todo, ele está fazendo o trabalho dele, aparentemente está satisfeito com a vida dele, e isso é outra coisa que para mim é uma enorme lição, sabe? Quando eu vejo pessoas que são em princípio muito desfavorecidas, têm aquelas vidas difíceis, eu vejo caminhão de lixo passar 11 horas da noite, aqueles caras pendurados ali atrás, e não sei o quê, que horas, depois eu fico pensando que horas que vai chegar em casa, vai comer, não sei o quê, e esses caras estão brincando, um zoando o outro e não sei o quê, eu digo, cara, isto contém uma lição de vida muito forte. Olha como é que é a conexão, né, César? Esse foi o último livro que eu li. Foi o livro que ele escreveu como uma confissão, como se fosse um diário, aos 50 anos de idade, realmente falando sobre isso, né? Ah, E aí eu fiz uma inteligência artificial fazer uma figura dele com o livro. Então é ele meio que chorando, segurando o livro, que é uma confissão, onde ele fala, né? E eu fiz um eu coloquei as informações do Tolstói na inteligência artificial, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para você, calma aí. Calma aí. E aí o que que eu fiz? Eu pedi para a inteligência artificial modelar o tipo de narrativa e escrita do Tolstói, à luz de Ana Karenina, de Guerra e Paz e do livro que a gente estava lendo, que era Uma Confissão, né, e escrever um texto
como se fosse o Tolstói, É como louco. uma mensagem final do livro para a gente na atualidade, sobre Sim, isso que você está falando. E aí, incrível. entre aspas, né, não é Tolstói, é uma inteligência artificial, mas escreveu o seguinte: busquei o sentido da vida como quem cava um poço na terra seca. Quanto mais fundo mais eu cavava, mais escuro se tornava. Fui elogiado, reverenciado, invejado, e dentro de mim só havia silêncio. Um silêncio que gritava: por que viver? Para que tudo isso? Não há resposta nos livros, nos banquetes, nem nas medalhas. Toda resposta que não enfrenta a morte é mentira. Sim, pensei em acabar com tudo. Com uma corda, com uma bala, com um sono eterno. Porque nesse livro ele fala muito sobre suicídio, né, também. Ah, é? É, e essa era uma coisa que ele estava tentando escapar, né, ele caçava e ele começou a esconder a espingarda dele próprio, porque ele estava com medo dele se matar com a própria espingarda dele de caça, e as cordas da casa ele escondia, porque ele estava com medo de se enforcar, era tipo um 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 pensamento de não fazer uma autossabotagem, não se matar, né. E ele fala muito sobre isso, porque a vida não fazia mais sentido, né. Essas perguntas já não tinham respostas e muito menos ele conseguia se entender na vida dele. Aristocrata, com fama, já reverenciado, dinheiro, e aí ele volta para dentro, né. Continuando aqui, né, com uma corda, com uma bala ou com sono eterno. Mas o olhar do camponês, a mulher que acende o forno, a criança que sorri sem saber porquê, eu vi. Eles não sabem filosofar, mas sabem viver. E eu compreendi. A fé que sustenta o mundo não está nas palavras, está nos atos invisíveis de quem levanta todos os dias, sem saber porquê, mas ainda assim continua e levanta. A razão me levou até a borda do abismo. A fé me ensinou a dar um passo sem chão. Se você pergunta por que viver, saiba, a pergunta é legítima, mas a resposta não cabe na lógica. Viva porque. Não, desculpa. Viva não porque entende. Viva porque existe. Viva porque há algo em você que a morte não alcança. E isso, meu amigo, é tudo. Então, essa foi o texto que o ChatGPT criou, modulando a escrita e o pensamento de Tolstói com uma mensagem final desse livro chamado Uma Confissão, que fala exatamente isso. E eu fiquei impressionada, né? A gente fez um vídeo resenha aqui no nosso canal, e eu fiquei impressionada com o texto do ChatGPT para começar, mas assim, a conclusão que se chega, né? É a fé dos atos simples da população, né, que às vezes não encontra na palavra a resposta, mas vive-se a resposta, né. Então isso me tocou muito, que bom que, né, você falou aqui, eu até me estendi um pouquinho aqui nesse texto, mas Não, maravilhoso, maravilhoso foi mesmo. foi aqui foi essa semana que a gente soltou o texto, terminou a leitura, e isso me puxou, né. Você vê como é que a arte, né, faz isso, né. Eu acho que durante a pandemia, pelo menos para mim, isso ficou cada vez mais presente, ainda mais potente, né, a força da arte de nos ajudar, de servir como esteio, né, em diversos momentos da nossa vida, né, independente se é a música, se é a escrita, se é o cinema, e ela está aí em todas as partes, nos ajudando a dar sentido a tudo isso, né. Tanto para quem faz como para quem vê e observa, né, porque é uma comunicação, você está passando para o outro, aquilo vai produzir alguma coisa no outro, e para você mesmo, né, porque esse questionamento, por exemplo, aí, que eu acho que isso me acontece desde sempre em relação à arte, né. Uhum. Quantas vezes: "Não, para que que eu estou fazendo isso, né, que sentido tem isso?" E aí a resposta vem não de uma forma lógica, é absolutamente essencial, ontológica mesmo, não, é o seguinte: a vontade de fazer.
Eu Uhum. não sei por quê, para quê, etc., mas há vontade de fazer. Quantas vezes, esquecer esse negócio, fazer outras coisas mais ou menos, aí você passa e vê alguma coisa que tipo, vem uma vontade, tá entendendo? Eu já tive situação, agora me veio à cabeça uma coisa antiga, minhas crianças pequenas, gente, no clube, nessa época eu frequentei clube para dar um tipo, lugar para ele, ocupação. Uma vez eu estava lá no meio daquela coisa, eu senti uma necessidade tão absoluta de dar um gap, correr em casa e pintar um negócio que estava na minha cabeça. Quer dizer, explica isso do ponto de vista lógico, racional, etc. Eu não sei, mas é uma vontade, sabe? Como se aquilo naquele momento fosse a coisa mais importante possível, né? Então, Mas você vê esse sentimento, vindo de uma motivação de não perder o fluxo ali do que você estava na inspiração, no pensamento e registrar, ou algo que uma mensagem, não só um registro, mas uma mensagem que você gostaria de passar? Qual é a motivação ali desse momento que você falou? olha, sei lá, Marcelo, eu acho que fosse até, talvez mais até catártico, sabe? Não era Hum. nada que eu que dissesse, não, eu preciso registrar isso para mostrar, isso aqui vai uma mensagem muito importante, não sei. Não, não é nada disso. É uma vontade de fazer, mas uma vontade tão grande que eu lembrei desse episódio, estou citando, que é uma coisa muito antiga, mas que eu precisei largar o que eu estava fazendo e correr e fazer aquilo, né? É, então, não se explica, é uma coisa como toda a sua fisiologia, você não explica por que você precisa fazer, você precisa, né? Aham. E eu acho que a arte tem essa força. Legal. Não, legal o comparativo fisiológico, né, tem que sair, né, tem que vai sair, vai, né, sair de alguma forma, tem que sair, né, vem de Pois, dentro, né. pois é, eu, Legal. eu realmente sinto assim. E ok, você está com esse com essa pulsão, né, de criar, você voltou ali para casa, né, você quer "Eu quero registrar isso", e você que é uma pessoa que trabalha com acrílica, com pintura, com óleo, com argila, usa o betume, usa diversos meios, como é que você fala: "Não, eu quero fazer isso, eu quero registrar isso, eu tive essa ideia", como é que é a sua escolha do meio, do material que você vai usar? Bom, eu fundamentalmente trabalho em tela, né? Às vezes faço e na escultura na argila. Mas, por exemplo, na tela, na pintura, que eu fico vendo hoje a arte é tão diversificada cada vez mais, né? Mas eu sou mesmo apaixonado por pintura, sabe? E aí o meio para mim mais forte é a tinta a óleo. Tá. E eu hoje uso também a acrílica e eu gosto de um certo contraste. Assim, então, por exemplo, esse quadro que eu acabei de mostrar aqui é um exemplo, e tem vários outros assim, em que eu trabalho os fundos em acrílico e a figura a óleo. A figura humana, a carne, eu não consigo, para mim tem que ser óleo. Eu me Hum. lembrei de uma frase agora, acho que do Lucian Freud, que para mim é uma referência muito forte, que ele fala da carnalidade do óleo. Sabe, para mim, a tinta óleo para mostrar, para representar a carne humana, não conheço nada igual. E, E ele é uma e referência, né, hã? e ele é uma referência da carne, né, eu acho que ele é um dos que mais consegue, você vê a veia, você vê o sangue dentro, né, você parece que tem, assim, as camadas de transparência, como o Schiele também, o Egon Schiele também, mas o Lucian, eu acho que ele é um mestre da carne, né, É, legal. é o Freud, né, o Lucian Freud. Isso. Não, eu acho também, e isso me apaixona, né? E até como questão de trajetória, né? Porque ele foi muito questionado sobre isso, né? Porque na época que ele estava pintando já estava muito forte várias outras correntes, né? O estacionismo e tudo, mas ele nunca abriu mão, aquilo era a coisa dele mesmo, aí a figura humana ali, a figura humana. Então, então é isso, eu tenho esse sentimento também do óleo para representar a carne, e este contraste eu acho interessante. Aquelas telas, por exemplo, sobretudo as maiores que estavam aqui no MAC,
É sempre isso, sabe? Então você vê aquela coisa menos matéria, menos empasto do acrílico o óleo com esse outro tipo de trabalho, né? Eh, e tem também a escultura que eu faço sempre na argila, né? Uhum, E aí eu trabalho isso e existem outras interferências também, né? Porque a argila para mim é uma coisa que me remete muito à coisa do tempo, sabe? É como se eu estivesse realmente modelando a terra, né? E para mim tem uma coisa com coisas ancestrais mesmo, muito antigas, e eu gosto daquela textura, e às vezes uso coisas que fazem acentuar, como o betume, goma laca e outras queimas, às vezes até um pouco de verniz, e eu acho forte. Eu fiz umas experiências, por exemplo, com cimento, que eu ainda tenho vontade de usar mais, mas é mais difícil de trabalhar. Mas aquela aspereza do cimento, sabe? Eu fiz até faço uma relação que o cimento é muito difícil de você achar o ponto de molde. Ou ele está muito duro, ou ele está muito mole demais. Achar esse ponto certo é muito difícil. Uma vez que você acha, é uma beleza e depois dá uma firmeza muito grande, né? E eu acho uhum. que isso tem uma certa analogia com a própria nossa condição humana, né? A gente, em geral, tá oscilando entre polos, é muito difícil esse equilíbrio, esse ponto. Quando você encontra, são momentos de tanta firmeza, de uma força calma, né? Eu acho isso muito bacana e eu vejo isso muito no cimento. Legal. E quando para você, César, a obra está finalizada, qual que é aquele momento que você fala: "Ok, acabei, vou pendurar na parede, né, eu vou passar o meu verniz, eu vou assinar", né, o que é que diz desse momento? É algo técnico, é algo emocional? O que fala, tipo, né, "Descansei meu pincel aqui", ou "Descansei, né, minha argila e acabou"? Eu acho, para mim, é mais emocional do que técnico. Para mim não existe assim uma regra, um paradigma que diga, olha, é assim, quando estiver nesse ponto é terminado, né? Você tem sempre, na verdade, eu acho que você nunca sabe exatamente quando a obra está terminada, pelo menos um determinado tipo de arte feita, né? Eu vejo uma distinção muito grande entre isso que eu faço e certos outros artistas que eu admiro até muito, tudo, mas você vê que é uma coisa mais planejada, ele pensou aquilo, aí tem aquele ponto máximo de perfeição daquilo que ele pensou, mesmo que não seja uma coisa, isso no hiperrealismo é muito evidente, né? Mas mesmo que não seja, para mim não tem isso. Porque tem sempre aquela questão do risco, né? Você às Uhum. vezes atinge um ponto que você gosta e você resolve ir adiante, você pode estragar, né, o que fez. Agora eu me lembrei do Cláudio Valério, que era um grande artista aqui de Niterói, né, Cláudio Valério Teixeira, que ele brincava, ele dizia, segura a mão dele, quer dizer, está no ponto, não mexe mais, que está muito bom. Então tem sempre esse tipo de risco, mas eu acho que é uma sensação que vem, que diz, não, agora é isso, outros experimentos têm que vir para outra, é outro trabalho, esse aqui não há mais. Então, para mim, é assim, esse é o ponto. Legal, você vê, o Picasso, quando foi perguntado isso, falou assim: "Ah, é quando o Marchand chega e arranca do cavalete, porque se for por ele, Ah, ele pinta, repinta, pinta em cima, vai remendando, vai fazendo, vai". pois é, mas é isso mesmo, né? É, É, é. quando alguém falou: "Ó, tá bom aí, para com isso, já deu, ficou maravilhoso, deixa eu tirar daqui, vai na tela em branco agora de novo, começa em outra aí". É legal, é até legal falar isso, que isso, por exemplo, quando você está pintando, você tem tempo e prazo para uma exposição, etc., isso fica mais evidente, né? Você tem que Aham. evitar isso logo. E César, como é que você vê, as novas tendências aí de inteligência artificial, de impressora 3D, das pessoas cada vez mais nos seus celulares, né, nesse mundo digital. Como é que você consegue vislumbrar
o impacto disso na arte daqui a alguns anos? Isso já chegou a você? Já transformou alguma forma que você faz seu processo criativo? Como é que está essa sua relação com essas suas as novas tendências? Não é uma relação muito amistosa não, sabe, Marcela? Você já Aham. viu a gente até preparando isso aqui, o meu rolo, para botar isso no ponto. Eu sou muito refratário a isso me atrapalha, inclusive. Eu sou muito resistente, começa a me irritar, às vezes eu tento alguma coisa, me irrita. É claro que de uma forma mais até subliminar, você nem está percebendo, é claro que chega a você. Né? Hoje, por Uhum. exemplo, o celular é uma coisa é muito impressionante, né? Você às vezes não se dá conta, mas se você fica sem ele um pouco, seja por uma razão qualquer, você daqui a pouco, cinco coisas que você pensa que você poderia fazer, quatro delas dependem do celular. É uma coisa incrível, porque está ali, as suas referências estão ali, seus arquivos estão ali, etc. Objetivamente falando, eu te disse, eu fotografo as imagens, né, que me interessam. Não só isso, que isso torna uma consulta muito mais fácil a arte que você admira. Uhum. Eu gosto muito de refletir sobre trabalhos, né, de artistas que eu admiro, mas mais ou menos para por aí, sabe? Isso, malgré moi, como diria um francês, não é que eu queira, uma resistência mesmo assim. Né? Eu fico impressionado, por exemplo, esse negócio que você, esse texto que você mostrou sobre Tolstói, feito para a inteligência artificial, algo assim que para mim extrapola até a capacidade de compreensão. Né? Claro que eles vão rastrear lá 500 em segundos, né? 500 mil arquivos e referências, mas o mundo está todo de uma forma tão codificada, né? E eu acho que até por isso eu gosto cada vez mais dessa arte não planejada, sabe, Uhum. fora de parâmetros, porque isso é uma coisa que, para mim, o que interessa é uma coisa que só você pode fazer. Uma das marcas para mim da arte é essa que eu admiro. Bom, eu gosto ou não gosto, agora eu identifico que isso aqui é dessa pessoa, é um universo que vai para ali e está dizendo isso tudo. Né? Então, é isso. Eu te falei a minha idade, né? Eu ainda fui influenciado demais pela literatura, pela arte, através de livros e tudo, então eu uso pouco esse negócio. Mas chega, claro que chega. Né? Sim, sim. É, Então, talvez a arte do futuro, César, seja, essas coisas da inteligência artificial, essas facilidades, se criar imagem, vídeo, etcétera, o texto, chega num ponto de um ponto elástico de extremo, né, dessa utilização, que talvez a arte do futuro seja realmente a tentativa do resgate da arte do passado, né, voltar aí às origens né, da mão na massa, do material, né, e não da tela, né, da expressão própria da visão do artista, né, e etcétera e tal, né. Então talvez seja, uma elasticidade, um estressamento dessas coisas para que depois a gente culmine num retorno, né. Não sei. é, tudo acaba se dando em ciclos, né? Depois Isso. um ponto. Acho que toda a história da humanidade é assim, toda a história cultural é assim, né? E eu fico pensando, por exemplo, a respeito da pintura. A pintura foi evoluindo até que chegar ao máximo do realismo, o Renascimento, aquela figuração toda buscando uma realidade, etc. Depois foi havendo uma opção de distorções, não sei o quê, passou por mil movimentos e tendências, até que chegou à tela branca. Né? Malevich, né, fez uma tela branca, botou lá, outra preta, não sei o quê. Quando você chega nesse ponto, você diz, bom, e aí? Não há mais o que fazer. Então a pintura morreu? Não Uhum. morreu. Não, Ela chegou a um abstracionismo máximo, é, como sendo feita, e hoje, por exemplo, a pintura figurativa está muito forte. É uma coisa muito curiosa. O que eu acho bacana desse momento é justamente a diversidade. Né? E isso eu vejo nas minhas próprias apreciações, no meu gosto.
eu tenho artistas que eu admiro nas mais diferentes tendências, né? Tem ali, às vezes, um hiperrealista que eu fico fascinado, tem um outro assim, por exemplo, eu não sei direito te dizer por que eu gosto do Cy Twombly, por exemplo, que faz aquela abstração, digo, meu Deus, eu não sei dizer por quê, mas me bate. Eu Uhum. tenho um negócio assim que meio doido, que é como se fosse um som, sabe? Quando eu vejo uma obra de arte que me impressiona muito, é como se fosse uma coisa batendo no ferro, pam, aquilo me bate muito forte. Então eu adoro esse cara, eu adoro o Tomi Otaki, também não sei te dizer direito porque, é claro que você pode buscar explicações. Né? Da mesma forma que eu adoro, continuo a adorar um impressionista, o Lucian Freud, o Francis Bacon, eu adoro, e uma porção de brasileiros também que eu gosto muito. É, é isso. Então, eu acho que não tem saída. Você tem. Senão você vai abrir mão de tudo e não vai. Porque aí entra aquela história da necessidade. Já está. Você hoje pode fazer um texto perfeitamente, por exemplo, dessa maneira. Você pega a inteligência artificial. Assim você pode também pintar, esculpir, fazer o diabo. Né? Mas e aí? E você vai virar o quê? Um totem, um troço parado? Não, você precisa fazer. Então, acho que dessa necessidade vai ser feito. Vai. Uhum. Sim. E estamos chegando aqui ao final da entrevista, César, naquelas rapidinhas que a gente vai pegar os seus conselhos, dicas, né? E já acabamos de pegar várias referências aí de pintores. Mas quais são 3 artistas que você acha que todo artista deve seguir na rede social ou estudar a história? Quais seriam esses top artistas? São muito bons isso não, sabe? Assim, por exemplo, tem um cara hoje que eu acho muito bom um artista olhar, que é um inglês chamado Edward Povey. Esse cara, eu acho ele muito bacana porque ele faz uma pintura, eu estava falando em hiperrealismo, Uhum, ele faz uma pintura assim de um nível de precisão, é um grande artista, sem dúvida, mas ele tem uma reflexão a respeito da arte que eu acho também muito importante. Ele faz postagens, eu só o conheço através disso, né? No Instagram, por exemplo, mas ele tem reflexões muito interessantes sobre o sentido da arte e coisas para o artista prestar atenção, etc. Fora isso, cara, tem 500, não, mas aí eu acho que é mais você, aquilo que você gosta, né? Quer dizer, para mim, uhum. eu estou sempre vendo o Lucian Freud, estou sempre vendo o Van Gogh, que é uma figura que eu adoro, realmente, tem uma história de vida também que eu acho interessante, e é por aí, eu não tenho nada de muito mais objetivo que isso não, Marcela. Legal. E um livro de arte que você indica? Um livro de arte, olha, eu vou mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Existem figuras maravilhosas, agora mesmo, por acaso, que eu peguei a definição da arte de Humberto Eco, é um cara que pensa muito bem, né? O Júlio Caio Argan, ele faz reflexões muito bacanas, tem tantos, mas para mim, mais fundamentalmente, o que eu gosto mesmo é de olhar artistas que eu aprecio e ver não só o trabalho dele, como uma história de vida. Quer dizer, Uhum. essas histórias de vida, o que levou a quê, eu acho te ensina muito, sabe? Porque você reflete sobre a sua própria, sobre esse emaranhado de você com a vida, você com a arte. Então, aí você vai naquele que você gosta. Né? Por exemplo, Van Gogh me fascina. Né? Van Gogh, por exemplo, dizia um negócio que eu acho. Ele falava: eu penso, eu pinto para não pensar. Eu acho isso fantástico, porque os pensamentos realmente são maremotos, enchentes, avalanches, né? Eu até tenho um quadro que eu botei nessa exposição, que é uma cara de um sujeito, assim, uma cara muito forte, e eu botei, na verdade, uma imagem de um labrador negro que eu tinha, mas ele ficou ali na pose, ele ficou com uma fera, eu chamei, os pensamentos são feras, né? E são mesmo, né? Então, eu acho que o fazer arte é um momento em que você se livra um pouco disso, você mergulha numa outra coisa, que faz Uhum. um pouco nisso com as questões do dia a dia, etc.
Então, essas identificações, para mim, eu acho que é o mais a ser buscado. É claro que existem normas teóricos sobre a arte, etc., mas eu sou mais por olhar as trajetórias de quem eu realmente admiro e o que chegou lá. Legal. E se você pudesse sentar para tomar um café numa tarde gostosa com um artista, vivo ou morto, para conversar, quem que você escolheria e qual que seria a sua curiosidade? O que que você perguntaria? Bom, esses que eu acabei de citar, que toda hora eu estou falando, são os que mais, né? Eu tava lendo um livro ali com Café com Lucian Freud, por exemplo, que eu tenho muita Ah, coisa sobre legal. ele. É, então é isso, sentar com o Lucian Freud, tomar um café, perguntar, cara, ele teve uma vida também muito conturbada, né? E como é que resolve certas questões? Porque uma coisa que é um ponto de reflexão para mim forte é o artista, se você olhar todo artista, que sobretudo que fez alguma coisa de muito relevante, ele tem uma dose do que você poderia chamar de egoísmo muito forte, né? Porque eu acho muito difícil você conviver com todas as questões do dia a dia. Eu, por exemplo, estou fazendo isso aqui com você, estou no meu quarto, porque hoje meus netos estão na minha casa, tem mais isso, tem mais aquilo, Aham. entendeu? Quer dizer, isso e você precisar daquele momento, eu só consigo criar dessa forma, senão, para mim, é uma evidência, a coisa fica fraca. Coisa fica fraca. Para sair uma coisa consistente, bacana, para mim precisa desse momento. Então, voltando aqui, eu faço muita digressão, né? Então, é Lucian Freud. Eu gostaria de ouvir Van Gogh também, como é que ele deu conta daquela vida tão trágica, tão difícil, etc. Como é que ele jogava tudo ali, era uma solução de vida, né? E tudo, o Francis Bacon, por exemplo, né, com aquele, você olha para aquele ateliê do Francis Bacon, é uma coisa alucinada, né? E Sim, eu tenho caótica, né, uma coisa você fala: "Caraca, como é que o cara se entende aqui, né", mas absolutamente tudo caótica, né? tomado. E você vê as personalidades, né? Que às vezes por exemplo, me lembrei um artista até que eu não conheço, não é? O Ledo Ivo faz um trabalho que eu acho muito interessante, mas é outra coisa limpa. Tudo você olha o ambiente de trabalho dele é de uma limpeza. Me lembra assim do zazen, do zen budismo, pelo menos me lembra. Não sei nem se o cara transa isso. Aí você vê o do Francis Bacon, né? Sabe, eu tenho um amigo que é fotógrafo, um grande fotógrafo, ele foi um dos poucos admitidos ao ateliê do Francis Bacon, sabe, para fotografar, e, e ele falava, né, uma coisa, e você tem por fotos e tudo, uma coisa quase que impenetrável, né? Então essa gente toda me desperta uma curiosidade muito grande. Agora, fora isso, eu tenho, por exemplo, amigos com quem eu converso muito. Tem dois artistas aqui de Niterói por quem eu tenho uma admiração imensa, que é o Rodrigo Pedrosa, você conhece? Sim, estivemos lá no ateliê dele fazendo a entrevista, tem aqui o registro no canal, né, muito legal. Ah, que eu Eh, não é. esculturas muito fortes, né. Então, e o Rafael Vicente, que acabou de abrir uma exposição aqui agora no Centro de Arte UF, são duas pessoas que eu admiro muito, de quem eu gosto muito, e nós conversamos muito sobre isso tudo, né? Uhum. Então, e sempre que há uma chance, por exemplo, fui à abertura de uma exposição do CCBB muito bacana que está, um cara chamado, puxa, na hora H, Adriano, o Sérgio, não, ai, ai, ai. Pô, na hora H, eu estava com esse cara na cabeça. É uma maravilhosa. Ele entra para essa ideia do racismo estrutural e tudo, mas teve a sorte de conversar muito com ele, porque eu estava com duas pessoas, eu estava com o Rafael e o Rodrigo, e conhecem ele. Então, o processo de criação do cara, a maneira como ele encara o fazer arte, é uma coisa assim, admirável. O cara, a vida dele é isso. Então, são esses processos. Eu acho legal observar isso. São pessoas diferentes de você, né? Legal. É, esse Café com Lucian Freud foi um dos livros que o Hugo, Bernardin indicou no nosso papo. Eu tenho muito interesse de ler, né, esse livro que toda hora ele está aqui rondeando aqui o nosso papo. E tem um livro que eu li que se chama, né, A Rivalidade,
que fala da rivalidade no mundo da arte, né? Não sei se você conhece esse livro. É uma capa amarela com um pincel no meio e ele fala das relações de amizade e rivalidade entre artistas. Ele fala da relação do Lucian Freud com o Francis Bacon e como é que era uma relação bem atrituosa. Ali tem algumas imagens também, a imagem até do ateliê que você comentou, né? É um É. livro de referência assim, interessante, porque você vê também Picasso, eles citam, né, relações assim entre artistas que foram amor e ódio, vamos dizer assim, né, e rivalidades às vezes positivas, às vezes negativas, né, ali no fazer artístico. Mas foi onde eu conheci um pouco mais desses dois artistas, né, do Bacon e do Lucian Freud, que foi bem legal. Isso para mim é onde a coisa se aumenta, porque são sentimentos, são questões que em todas as relações humanas existem, né? Todos nós, eu acho que somos capazes de tudo em termos de sentimentos. Cabe a você fazer as suas escolhas e filtrar, etc. E em certas situações onde tem uma porção de coisa em jogo, né, a vaidade, o sucesso, e blá, blá, isso, como a arte, por exemplo, isso se agiganta, né? Sim, verdade. E E é muito comum, sim. César, última pergunta, um conselho que você daria a artistas que estão começando agora e que querem enveredar por esse mundo da arte mais profissionalmente, o que você falaria? Olha, o que eu acho, a primeira das coisas é você mergulhar profundamente no que você faz, mergulhar em você mesmo, né. Isso, para mim, todas as tentativas, já é por aqui, é por ali, o caminho é um mergulho em si mesmo, o que te desperta mais a vontade. Eu acho que é até um desvio perigoso esse negócio: "Não, mas isso aqui está fazendo mais sucesso, aquilo ali", quer dizer, isso para mim é uma arapuca. Eu acho que porque se você faz uma coisa que que é muito genuína, ela tem força e ela vai atrair. Eu não sou o melhor das pessoas para dar esse tipo de conselho, como se eu fosse um cara famoso, não sou nada disso. Mas o reconhecimento que você chega a ter das pessoas, tudo, é porque está nessa força, né? E existem caminhos, evidentemente, né? Existem, a pessoa está, sobretudo os mais práticos, né? Por exemplo, existem a opção de editais. Eu sou uma catástrofe para isso, né? Eu não vejo, e quando vejo acho irritante preencher aquilo tudo, acaba, mas pessoas mais habilidosas, sobretudo mais jovens, devem fazer. Existem caminhos para fora, por exemplo, eu já há muito tempo atrás fiz coisas com uma pessoa que eu acho interessantíssima, que é o Edson Cardoso, que é um cara que ele tem uma galeria chamada Ava Galeria, então, que ele era casado com uma finlandesa, mora na Finlândia, ele faz coisas aqui. Então ele é um cara que abre espaços para pessoas, sabe, assim, começando, e muito legal. E depois uma trajetória, você vai para outros caminhos e tudo, mas eu acho um caminho bacana. E é isso, mas fundamentalmente é se dedicar mesmo ao que você faz, buscar qual é a sua vibração fundamental e jogar. Legal. César, quero te agradecer muito o papo, a troca aqui, você falar um pouquinho, né, dos seus pensamentos, da sua carreira, da sua técnica, né, acho que foi bem interessante aqui. A gente ficou, um pouquinho na parte dos pensamentos, e eu acho que é muito importante, porque é o que forma o fazer artístico, né, a gente falou aí sobre o olhar, a observação atenta, né, a sua exposição, se eu não me engano, né, chamou de Cidade Silenciosa, não foi isso? A sua Foi, exposição, foi. né, que você deu visão, né, a essas figuras que muitas vezes não são vistas, são invisíveis, né. É, E eu acho que é isso que é o importante do artista, ele passar, né, a sua visão, a sua história, o que o seu olhar consegue apreender do mundo.
né? Então, muito obrigada pela troca. Acho que o pessoal aqui deve ter saído, né, de uma forma mais assim elevada, mais assim poética. Agradeço muito. E para quem quer seguir a sua agenda, as suas próximas exposições, né, o seu processo, como é que faz para saber? Quais são suas redes sociais, sites, contato? Eu publico muito no Instagram, esse muito, mais ou menos. Aham. César Coelho Gomes Arte, e também no Facebook, e só, não tenho mais nada do que isso, não. E é onde eu mostro minhas coisas, né? E volta e meia, uma exposição aqui, outra ali, né? E Aham. é isso. E qualquer interação, para mim, é muito bem-vinda. Eu gosto muito dessa troca, né? Quando a pessoa procura e quer um papo. E eu te agradeço também imensamente, Marcela, o que você tinha me mandado antes, assim, como prévia e tudo, eu vi que seria uma conversa muito interessante, porque tudo que você colocou é muito pertinente, muito inteligente e muito bacana. Então, brigadíssimo. Você já viu que eu sou o rei da digressão, né? Então, exatamente as suas perguntas, eu falo. Mas foi legal, eu agradeço muito, foi muito bom. E, pessoal, todas as os contatos, né, os links do César vão estar aqui abaixo na legenda para depois vocês poderem segui-lo nas redes sociais, ver as próximas exposições, ver a agenda dele, para quem sabe um dia ir numa exposição, encontrá-lo, né, ir numa vernissagem e bater um papo com ele, que aqui a nossa troca de ideia, a gente poderia ficar aqui ó, horas a fio aí, ainda conversando. As conversas, né, fora do coisa, porque é muito bom mesmo. Isso aí, muito obrigada, César. Obrigado a você, Marcela.